Quem é Jude Law, afinal? E o que um astro de Hollywood tem a ver com Jorginho, jogador do Flamengo? À primeira vista, essa parece ser uma daquelas histórias improváveis demais para ser verdade. Mas por trás dessa conexão inesperada existe uma trama que mistura fama internacional, bastidores familiares, exposição pública e uma polêmica recente que deixou muita gente em choque. Conhecido mundialmente por filmes de grande sucesso e por uma vida pessoal que sempre despertou curiosidade, Jude Law voltou aos assuntos mais comentados não por causa de um novo papel no cinema, mas por causa de uma ligação surpreendente com o universo do futebol brasileiro. E é aí que entra Jorginho, nome forte do Flamengo, que acabou se vendo no centro de uma repercussão envolvendo sua família e trazendo à tona um detalhe que quase ninguém imaginava: a relação indireta, mas real, entre ele e o astro britânico. O que parecia apenas uma curiosidade rapidamente ganhou contornos de polêmica, alimentando debates nas redes sociais, especulações e muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu nos bastidores dessa história. Afinal, como essas duas figuras tão diferentes foram parar no mesmo enredo? E por que tanta gente ficou impactada ao descobrir esse elo? Hoje você vai entender quem é Jude Law, porque seu nome continua cercado de fascínio e controvérsias, e como sua história acabou cruzando com a de Jorginho de uma forma completamente inesperada. Então já deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar o vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, porque sua inscrição é fundamental para fortalecer o crescimento do nosso trabalho e mostrar para a plataforma que vale a pena recomendar vídeos como este. Se quiser apoiar ainda mais financeiramente o canal, envie um Super Thanks. Isso faz uma diferença enorme na continuidade do conteúdo. E se não puder contribuir, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. Mas eu já te aviso, assista até o final, porque a última revelação sobre essa ligação entre Hollywood, fama, escândalo e Flamengo pode te deixar realmente impactado. Jude Law é um daqueles nomes que atravessaram décadas em Hollywood carregando uma mistura rara de talento, charme, prestígio e controvérsia. Nascido em Londres, em 29 de dezembro de 1972, com o nome David Jude Hayward Law, ele cresceu em uma família ligada à educação, já que seus pais eram professores, e desde cedo demonstrou inclinação para as artes, especialmente para a atuação. Antes de se tornar um astro do cinema, Jude Law passou pelo teatro e pela televisão britânica, construindo uma carreira que não explodiu da noite para o dia, mas foi ganhando força até ele virar um dos rostos mais reconhecidos do cinema mundial. Seu grande salto veio no fim dos anos 1990, quando começou a colecionar papéis de destaque e a chamar atenção não só pela beleza considerada quase perfeita pela imprensa, mas também pela capacidade de interpretar personagens complexos, sedutores, frágeis e até perturbadores. Filmes como o talentoso Ripley ajudaram a consolidar essa imagem, e a partir dali Jude Law virou símbolo de sofisticação, status e desejo, algo que também acabou alimentando uma perseguição intensa dos tabloides sobre sua vida pessoal. E é justamente na vida fora das câmaras que a história dele fica ainda mais movimentada, cercada de romances famosos, separações conturbadas, filhos com diferentes relacionamentos, invasões de privacidade e episódios que mancharam sua imagem pública por vários anos. Jude Law foi casado com Sadie Frost entre 1997 e 2003, uma relação que ficou bastante conhecida no Reino Unido e da qual nasceram 3 filhos. Mesmo depois do fim do casamento, sua vida amorosa continuou sendo um prato cheio para a mídia. O relacionamento com Sienna Miller foi um dos mais comentados da época, cercado de glamour, exposição e, depois, escândalo. Em 2005, Jude Law admitiu publicamente ter traído Sienna com a babá de seus filhos, o que causou uma explosão de manchetes e virou uma das polêmicas mais marcantes de sua trajetória. O caso atingiu em cheio sua reputação, porque o ator era vendido como um galã elegante e admirado, mas de repente passou a ser visto também como protagonista de um drama pessoal escancarado nos jornais. Esse episódio o perseguiu por muito tempo e virou referência quando se falava dos excessos, contradições e fragilidades da vida das celebridades. A relação com Sienna terminou, voltou, terminou de novo, sempre sob enorme pressão midiática, e ajudou a transformar Jude Law em personagem frequente das páginas de fofoca, não apenas das colunas de cultura. Outro aspecto muito comentado de sua vida pessoal é o fato de ele ser pai de 7 filhos com diferentes mulheres, algo que sempre despertou curiosidade pública. Além dos 3 filhos com Sadie Frost, Jude Law teve uma filha chamada Sofia com Samantha Burke e mais tarde teve Ada com Catherine Harding. Já em 2019, ele se casou com Philippa Kwan, psicóloga e pesquisadora da área de sustentabilidade,
com quem teve mais 2 filhos, embora esse lado mais recente de sua vida seja tratado com extremo sigilo pelo casal. Essa tentativa de preservar a intimidade mostra também uma mudança no próprio Jude Law, que ao longo dos anos parece ter buscado uma postura menos exposta, mais reservada e mais cuidadosa com o que deixa chegar ao público. Ainda assim, por mais que tente manter distância dos escândalos, seu nome continua aparecendo sempre que algum elo inesperado com sua vida pessoal vem à tona. E é exatamente aí que entra a pergunta que tanta gente começou a fazer. Qual é a relação de Jude Law com Jorginho, do Flamengo? A resposta não está em cinema nem em futebol, mas em uma conexão familiar. Jorginho é casado com Catherine Harding, cantora que teve uma filha com Jude Law. Essa filha é Ada Law. Ou seja, Jorginho não tem relação sanguínea com Jude Law, mas convive com a filha do ator dentro de sua família atual, tornando-se uma espécie de padrasto na dinâmica cotidiana. É essa ligação que fez o nome do astro britânico cruzar, de forma inesperada, com o universo do futebol brasileiro e, mais especificamente, com o Flamengo. A curiosidade aumentou ainda mais porque essa conexão voltou aos holofotes em março de 2026, quando Jorginho criticou publicamente uma situação envolvendo sua enteada Ada durante uma passagem por São Paulo. Segundo relatos divulgados pela imprensa, a menina teria se emocionado ao ver a cantora Chapel Roan em um hotel, e o episódio teria terminado de forma constrangedora após uma abordagem da equipe de segurança, o que gerou reclamação pública de Jorginho e forte repercussão nas redes. A imprensa destacou que a menina citada era Ada Law, filha de Catherine Harding com Jude Law, e foi justamente isso que levou muita gente a descobrir ou redescobrir essa ligação improvável entre o astro britânico e o jogador associado ao Flamengo. O caso ganhou força não apenas pelo envolvimento de celebridades de universos diferentes, mas porque tocou em temas sensíveis como exposição de menores, arrogância de famosos, limites entre admiração e privacidade e o peso das redes sociais em qualquer incidente aparentemente pequeno. Ainda que Jude Law não tenha sido o protagonista direto dessa confusão, seu nome reapareceu por causa do vínculo familiar e porque toda história que envolve celebridades, filhos e polêmica costuma gerar um efeito dominó de curiosidade pública. No fundo, essa relação entre Jude Law e Jorginho é indireta, mas real. Eles estão ligados por Ada, filha do ator com Catherine Harding e enteada do jogador. Essa informação, por si só, já seria suficiente para despertar interesse, mas o que torna tudo ainda mais chamativo é o contraste entre os mundos envolvidos. De um lado, um ator britânico que virou símbolo de sofisticação e escândalo em Hollywood. Do outro, um jogador ligado ao futebol de elite e ao noticiário esportivo brasileiro. Essa ponte entre entretenimento internacional e futebol brasileiro parece coisa de roteiro, mas é uma situação concreta que acabou puxando o nome de Jude Law para uma conversa muito além do cinema. E quando se fala em polêmicas na vida do ator, não dá para ignorar também sua longa batalha contra a imprensa sensacionalista. Jude Law esteve entre as celebridades afetadas pelo escândalo de invasão de privacidade ligado ao tabloide News of the World, um caso enorme no Reino Unido que revelou práticas ilegais de obtenção de informações e escutas envolvendo figuras públicas. Isso reforçou a ideia de que sua vida pessoal foi, durante muitos anos, tratada quase como propriedade pública, com cada romance, cada separação e cada detalhe íntimo transformado em espetáculo. Essa pressão ajudou a moldar a percepção do público sobre ele, que por vezes parecia mais personagem de novela de tabloide do que ator premiado. Ainda assim, Jude Law conseguiu sobreviver profissionalmente às controvérsias e manter uma carreira respeitada, participando de produções importantes no cinema, na televisão e em franquias de grande alcance. O que chama a atenção em sua trajetória é justamente esse contraste entre a imagem pública de galã refinado e a realidade de uma vida pessoal marcada por erros, exposição e recomeços. Ao longo do tempo, ele foi deixando de ser apenas o rosto bonito de Hollywood para se firmar como um ator maduro, versátil e mais discreto, embora nunca totalmente livre do fascínio que sua vida íntima exerce sobre a mídia. Quando alguém pergunta hoje quem é Jude Law, a resposta vai muito além de dizer que ele é um astro de filmes famosos. Ele é também uma figura que viveu intensamente os excessos da fama, enfrentou humilhações públicas, viu sua intimidade virar manchete, reconstruiu sua imagem e permanece cercado por uma curiosidade constante. E quando a pergunta inclui a relação dele com Jorginho, do Flamengo, a resposta mostra como o mundo das celebridades é cheio de conexões improváveis. Jude Law é o pai biológico de Ada, filha de Catherine Harding, atual esposa de Jorginho, o que cria entre os dois uma ligação familiar indireta, mas suficiente para colocar o nome do ator no centro de uma história que mistura Hollywood, futebol, família e polêmica.
No fim das contas, é justamente essa combinação de glamour, escândalo, vulnerabilidade e coincidências surpreendentes que mantém Jude Law como um nome tão magnético até hoje. E assim chegamos ao fim de mais uma história cheia de surpresas, polêmicas e detalhes que muita gente jamais imaginou. A ligação entre Jude Law e Jorginho mostra como o mundo das celebridades sempre guarda conexões inesperadas, bastidores curiosos e revelações que deixam qualquer um sem palavras. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu em toda essa história? Me conta aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante e pode até inspirar os próximos vídeos do canal. E se você chegou até aqui, aproveita esse momento para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso trabalho a crescer e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas. Seu apoio faz toda a diferença para que a gente continue trazendo histórias impactantes, curiosidades surpreendentes e os bastidores mais comentados do mundo dos famosos. Também não esquece de deixar o seu gostei, porque um simples like ajuda mais do que muita gente imagina. E para quem quiser e puder apoiar ainda mais o canal, o Super Thanks é uma forma especial de contribuir diretamente com o nosso trabalho e fortalecer a produção de novos conteúdos. Mas se não puder, seu comentário e sua inscrição já têm um valor enorme para nós. Obrigado por assistir até aqui, fique ligado nos próximos vídeos e continue com a gente, porque ainda vem muita revelação forte por aí.